Bem, povo abençoado, muito poderoso programa que Sr. Joanne está na rádio, muito, muito sério, porque agora nós estamos vivendo em uma geração, a geração, eles não têm profundidade, não entendem processo, não querem processo, eles querem coisas instantâneas. É por isso que o que a arcebispa Joanne está fazendo com o seu time é muito poderoso. Ela está essencialmente olhando o processo, toda a cronologia de como a visitação de Deus Pai aconteceu. Uma coisa muito poderosa para alguém saber que a visitação de Deus Pai vai acontecer aqui. Então, nós estamos fazendo justiça, com isso nós estamos servindo a visitação muito bem. Eu sei que muitas vezes eu disse para a equipe da rádio que Deus Pai, Ele mesmo no céu, Ele sempre me diz que Ele está sentado no trono assistindo muito cuidadosamente como que a equipe da rádio está lidando com a visitação. Isso agora é removido dos seus profetas. Então, isso é uma coisa muito séria, o que a Sr. Joanne está fazendo com o seu time, porque você vê que a mensagem está na profundidade. Estes passos ao longo da visitação, é aí onde está a mensagem. Por exemplo, quando eu cheguei em Boa Vista, ou quando eu cheguei em São Paulo, no aeroporto, então, o mais sênior presidente dos pastores me perguntou: você pode abrir o céu aqui, como você fez na Costa do Marfim, em Yamoussoukro? É aí onde está a mensagem, porque, número um, você pode ver que o clero agora sabe que eu estou aqui, que eu voltei, eu agora estou na terra, eu estou andando na terra. Essa é a primeira coisa que você pega, é que agora eles sabem que houve um tempo quando o Senhor e eu estamos andando e nós queremos ter certeza que todos sabem, mas você sabe que tem que haver uma consciência de que eles sabem o que nós fizemos em Yamoussoukro, Lima, Peru. Por favor, você pode fazer conosco também, nós queremos nos preparar também. É aí onde está a mensagem. Então você vê agora o serviço de cura em Vitória, quando novamente eu digo ocupar os pastores mais sérios. Eu vejo uma reunião, eu acho que é na próxima cidade, em Boa Vista. Eu vejo a reunião em um lugar aberto, porque em Vitória, o lugar que aconteceu o serviço de cura em Vitória era fechado com o teto. Então, no próximo, havia um céu aberto, um tapete vermelho, então outro nível assim. Então, eu ouvi a voz do próprio Deus Pai dizendo: esta é a visitação de Deus Pai, Ele mesmo. É aí onde está a mensagem. É isso o que Joanne está discutindo, muito poderoso a mensagem para a igreja. Ele simplesmente está dizendo que este homem, ele aqui, ele veio diretamente de Deus, veio de mim. Eu ouvi a voz de Deus dizendo 8.8 ia acontecer. Eu ouvi o Senhor dizer: essa é a visitação de Deus Pai, Ele mesmo, e com um comando, eu fiquei aqui, comandei, o céu abriu e a chuva caiu. Esta é a visitação de Deus Pai, Ele mesmo. Muito sério. E é aí onde está a mensagem. Eu sei que estamos ocupados no escritório aqui, há uma grande reunião que está prestes a acontecer. Esse é um momento muito sério agora, mas é muito poderoso quando você abre, da forma como o Sr. Joanne está falando com o seu time, você abre, então você vê a mensagem. E ele diz: este homem fala com Deus, este homem ouve diretamente de Deus nesta era, 2026, no tempo quando há tanta podridão na igreja, iniquidade, e você vê que toda a igreja está totalmente encharcada de iniquidade. Então, agora, este homem veio de Deus. Por favor, espere, eu vou falar com Deus, depois eu volto a vocês.
or seen Por anyone favor, in é them aí there onde está a stand up and say mensagem. such a thing. That is Como que where um the homem message vem is. e fala uma coisa como That is esta? where you can even stop and say right É now, before aí we even onde enter the está a visitation, mensagem. what is God saying Antes then mesmo in de eu this ir na conversation? visitação, ei, o que Then you Deus find está that the Lord is dizendo? saying Então você descobre que o Senhor está that, you see, dizendo que this man, this is este the homem, messenger. este é o He hears mensageiro, directly from ele God, ouve God the diretamente Father. de He Deus speaks directly to Pai. God the Father. Ele fala And whatever he says diretamente com Deus happens is Pai, from e o God. que So if quer he que ele says the disser que Messiah vai is coming, acontecer, veio prepare, de Deus. you'd rather Se ele listen. disse que o Messias está Because he's vindo, então speaking directly prepare-se, from the então Lord. Very, melhor very você powerful. ouvir, porque And este if you homem está run, falando com if you run the Deus. prophetic chart, the Se prophetic você timeline of God, then you can tell seguir a exactly where linha the do church tempo is. profético de Right Deus, before the você vê rapture, preparing exatamente the onde a way, igreja está. preparing the Pouco antes do church, arrebatamento, preparing preparando the o caminho, nations preparando a for the igreja, coming of the preparando Messiah. as nações para a That vinda is do where the Messias. É message aí is. onde está a mensagem. And what I E want o to que eu share, the reason quero I'm calling, compartilhar, e a I razão pela had qual this, you eu know, we're liguei, preparing for a big meeting here, very, very nós serious, estamos nos really. Then I preparando para tuned uma on, and grande I had this reunião. conversation. I Eu said, that's very sintonizei e important, ouvi esta very conversa. Eu powerful, at this disse, stage muito where they're discussing importante, step by step. neste ponto onde eles And so I just discutem want to share passo a one passo. thing Eu here, quero which I've not shared compartilhar uma before. coisa aqui que eu não In one of compartilhei the antes. conversations I had with the Em Lord uma God das the Father, conversas God que eu tive com Almighty, Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso, when I quando commanded eu heaven to comandei o open, céu para the abrir, Lord o showed Senhor me, me and I mostrou, really e strongly eu believe realmente, that fortemente visitation, I don't creio know que whether it's aquela Yamoussoukro, it sounds more visitação, like it was eu não sei se é Yamoussoukro. I Yamoussoukro, recently parece que foi. Eu said, when I recentemente came back disse, from Abidjan, quando eu I voltei de said that Abidjan, eu I think disse, that prophecy I eu acho que gave aquela from profecia que Nakuru eu was dei de Yamoussoukro. escuro era When the cloud Yamoussoukro. comes and Quando a then the nuvem rain vem, opens. então But I just want to raise the chove following. e o céu abre. That in that Mas conversation, aquela when I conversa, spoke to quando eu God, falei com Deus, He made me speak to ele me him, faz and he falar answered com me ele, ele me audibly. respondeu And then when he audivelmente. opened Quando ele heaven, when he abriu o céu, obeyed the command quando ele I gave down obedeceu o here comando que eu to fiz aqui open heaven, embaixo de then abrir o he céu, took me então to ele me heaven. levou no He céu. quickly took me to Ele heaven me to see levou no how he céu para ver responds como que ele to when responde I speak with him quando and eu ask falo heaven com to ele open e and release peço para o rain. céu So abrir he e showed ele me two libera a chuva. slabs. Ele me I think you have mostrou heard me say this esses before. dois You heard me pontos. very Vocês clearly me say this ouviram before. dizer Two isso slabs. antes. São dois Thick pontos. slabs, like concrete. Eu vejo Concrete duas slabs. plataformas Very como thick de ones. concreto, muito It is grossas. one concrete. It's É really one concrete realmente when you look at it, because I concreto was só, in the side of porque eu heaven with the estou Lord. neste lado do céu And com o that Senhor, slab e is aquela between plataforma heaven and the está earth. You see heaven entre o up there. céu e a terra. Você vê o céu lá em And that cima. E slab, essa like plataforma, concrete, como de is concreto, flat. ela é And reta, it's one. ela é uma só, But única. when now Mas quando I agora commanded eu heaven to listen comando to o me and céu para me obey me ouvir and e me open and obedecer e release the abrir latter rain e of the liberar Holy a Spirit of última chuva do revival, avivamento then do the Lord Espírito quickly Santo, takes me to então o heaven Senhor to see how he does rapidamente me it, leva how ao he céu e Ele responds. me mostra como que Ele faz, Then como que Ele that responde. slab, I Então realized there esta were two. plataforma, It was agora, one, but ela later I era realized there uma, were two mas agora because eu percebo que then the agora Lord ela simply se moved tornou one slide. duas. The Então o slide that is Senhor on my right hand move side is the simplesmente one he um lado slightly da moved plataforma away. da direita. There were two slides Imagine, together. as He duas slightly just plataformas moved unidas, away. juntas. Então, uma The slide, delas, he ela showed me the se move. storehouse of Ele me rain. mostra Above, o in that slide, depósito above da that slide chuva. is Então, rain daquele water. lado God has é kept água, water like a chuva. huge tank O Senhor there. guarda a água como num So, enorme I thought it tanque was, lá. and the Então, slab esta is what holds the plataforma é o water que in heaven. segura a So chuva what no he céu. showed me, Então, o que after I ele made me the decree mostrou, to depois command que eu heaven fiz to o open and decreto spoke para with Yahweh comandar o himself, céu para he abrir took e me falar quickly to com heaven, show me how he responds. como Jeová Then Yahweh, he moved away. ele I me realized, there are two mostrou slabs. como que He simply acontece. moved the slab Ele on my right hand simplesmente side. moveu a He moved it a plataforma little bit do away meu like lado this. direito, Then I moveu saw a gaping hole pouquinho. between the two Então eu slabs. vi uma And water abertura, flowed through that espaço gaping entre as opening duas. of Então, heaven. aquela And as water was abertura coming no down, céu, it a was água one começa a big blast descer. like a Então, é falls. como uma, But the way it da was coming forma down, como because heaven estava is far, vindo, porque o then céu it é was now longe. breaking down into the small Agora, pieces of ela rain começa a se that you see quebrar falling em on people here. pedaços pequenos de chuva Then que it caem now sobre breaks as down into pessoas the aqui small embaixo. droplets Então, ela that you see quebra falling em here. pequenas But that gotas, water really gotas, comes gotas. up from Mas there o que vem like de lá de bubudica, cima full, é como full. bubudica, é It
cheio, porque ele simplesmente move um pouco a plataforma e abre os depósitos do céu e cai como uma cascata. Mas como o céu é muito alto, então ele vai quebrando ao longo do caminho em pequenas gotas. Então você vê essas gotas caindo sobre você, sobre o jardim, sobre a terra. Em outras palavras, é uma grande cascata, uma grande cachoeira.
Eu acho que eu já compartilhei isso antes, mas então nessa vez, quando eu fiquei de pé em Boa Vista, e eu disse, depois de comandar o céu, eu disse para a Luciane, a arcebispo, eu disse, repita depois de mim, Bobudica. Agora eu vejo Bobudica. Ou seja, o Senhor me levantou novamente ao céu, e eu pude ver, mas desta vez, eu vi, se você ouvir a forma como eu descrevi Bobudica de Boa Vista, eu vi água fluindo. Bobudica borbulhando, como uma chaleira fervendo. Eu estava dizendo, é como você pega uma chaleira que você... Não, é um regador que você usa para regar plantas. Aí você pega um outro que não tem aquela abertura como chuveiro, mas aquela jardineira, ela tem, é aberto, cai toda a água de uma vez. É por isso que eu disse Bobudica. Então ele me levou novamente no céu e me mostrou as comportas do céu, o depósito da chuva e como que a água estava Bobudica. Estava borbulhando. Então, essa era a água que saía em 4 correntes. 4 correntes de água. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês antes de correr para a reunião. Mas vocês sabem, enquanto o Senior Joanne continua com o seu time sobre esse assunto, então você vê muito claramente que o Senhor está dizendo que tudo isso está apontando em direção à vinda do Messias. Que o Messias veio, redimiu a humanidade, ele agora está voltando para levar a igreja. Que em Isaías, capítulo 53, versículo 4, ele foi ferido por Deus e afligido. Ele veio, esta é a história da redenção. Ele veio e foi ferido e abatido por Deus. Isaías 53, versículo 4. A inocência de Cristo que você vê em Mateus 27, versículos 3 e 5. A inocência de Cristo, Mateus 27, 18. Mateus 27, 19. A inocência de Cristo. Isto tudo está apontando para a história da redenção. A inocência do Messias. A redenção do Senhor, o Deus Todo-Poderoso vindo para redimir o homem e muito brevemente ele levará a igreja. E eu sei que as pessoas estão mandando e-mails. Espere um momento, isso vai ajudar. A inocência de Cristo. Você vê Mateus 27. Ele diz no versículo 3 ao 5. Ele diz, cedo de manhã, todos os chefes dos sacerdotes, os anciãos e o povo, eles fizeram planos para executar Jesus. Então, eles o amarraram e o conduziram até o governador, até Pilatos. Versículo 3. Quando Judas, que havia traído, viu que Jesus foi condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E ele disse, eu pequei, porque eu traí sangue inocente de Cristo. Eu traí um homem inocente. Eu traí sangue inocente. E todas as outras escrituras que eu dei, a inocência de Cristo. Mateus 27, 11 diz, crucificado como rei. O 17 também. Crucificado como rei. Isso está diante da terra. É por isso que tudo isso está acontecendo. A história da redenção pela qual Jesus veio e morreu. E o Senhor está dizendo que Ele trouxe luz. João capítulo 1, Ele trouxe a luz ao mundo. Isso é tudo que você vê acontecendo. Tudo isso aponta para a missão de Cristo, a redenção. E eu vou voltar na linha do tempo, no fim. Quando aqui agora, aquela história da redenção da igreja está prestes a chegar à conclusão, por isso que você vê que o juízo está próximo, por causa desta redenção sobre a terra. Então, muito sério, ele pagou
um preço inacreditável. O juízo de Deus é inescapável. Então, tudo isso está claro, absolutamente claro. Deus poderia ter escolhido seguir o caminho de Sodoma, fazer descer fogo e destruir todos eles. Em todo caso, Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Deus poderia ter escolhido o caminho das inundações de Noé, destruir tudo aqui hoje. Deus, a lei exata de Deus, o salário do pecado é a morte. Mas ele escolheu trazer o Messias. Era em tudo isso que nós estamos vendo. Esta é a história que nós estamos vendo na visitação. E porque ele veio, ele agora está voltando para terminar a missão. O céu fechou sobre ele. Deus separou, Deus se separou de Cristo. Deus o feriu na escuridão. Ele foi ao inferno por nós todos. O justo juízo de Deus foi colocado sobre um homem inocente. A tristeza tomou conta dele. Jesus carregando o pecado de todos nós. Jesus suportando a ira de Deus. Jesus, ele sentiu a morte. Essa é a história. Eu sei que ele está falando a respeito da minha missão para vocês, a geração. Mas a missão que nós trouxemos é a vinda do Messias, a compleção da redenção, quando ela agora se completa. Então é a respeito do dever que Jesus, a missão que Jesus veio fazer, destruir as obras do diabo, buscar as ovelhas perdidas, revelar Deus Pai para os filhos de Deus que se perderam. Estabelecer um povo para o nosso Deus. É isso que você vê acontecendo em Boa Vista e Yamoussoukro. É a respeito de revelar. Deus está vindo. O Messias veio. Ele trouxe redenção. Ele cumpriu o programa de Deus. Ele agora está se preparando para entrar no céu. Ele veio para estabelecer um povo para Deus. Isso não é filme. É assim como ele está preparando o caminho. Estabelecer o glorioso reino de Deus, revelar Deus para vocês. Alguém disse para você, eu estou aqui, estou falando com Deus. Isso é muito sério e Deus responde. Restaurar toda a criação de volta para Deus. O plano original, adorando e honrando ao Criador. Muito sério. E aqueles que aceitaram o seu sacrifício da morte substitutiva, então ele os redime. Esta é toda a história. Onde está esta visitação? O arrebatamento está vindo. E ele está falando a respeito das 49 semanas. As 49 semanas, 40 anos, 49 planos para a redenção de Israel e para a humanidade. Esse é o momento onde o céu e o inferno são definidos. Isto vai culminar em 7 anos. 7 anos do encontro de Israel com o Anticristo. E você pode dizer... They really send a lot of emails and texts from my phone. I've requested you, please. I am available, I'm willing, I will take. Eu estou pedindo, não mandem mensagens para o telefone do profeta nesse momento. Ele diz que Deus designou 490 anos. 490 anos para a redenção de Israel. Você vê a igreja lá. E você vê que a igreja está lá dentro porque ele preparou 7 anos para Israel ter um encontro com o Anticristo. Todos vocês se lembram de Zacarias 11? Eu já ensinei isso vez após vez. Onde ele diz, quando eles rejeitaram o bom pastor, então o pastor iníquo vem. Então, no livro de João, capítulo 5, 43, eu preciso checar isso. Quando ele diz, eu venho em nome de Deus, no nome do Senhor Deus Pai, vocês me rejeitaram. Mas agora um vem em seu próprio nome e vocês o recebem. Essa é toda a história. O Senhor está alertando vocês que esses anos estão prontos. É por isso que Boa Vista foi um cumprimento muito perfeito e preciso. E diante dos olhos da TV Global, rejeitando o servo de Deus, agora eles aceitam o servo iníquo. E o Senhor está simplesmente dizendo que o ápice, o clímax
para trazer o fim à transgressão, para acabar com a rebelião em Israel. Brevemente, você vai ver que o que vai acontecer em Israel. Quando você traduz isto muito perfeitamente, ele fala, vamos falar com o pai. E o pai responde isso diante da TV. E ele diz, ele está vindo lá, os pastores me pediram para abrir o céu. E eu disse que iria acontecer. Este homem com certeza tem um relacionamento com Deus. É a respeito de Cristo exaltado. É a respeito de trazer a justiça eterna. É uma coisa séria. Isso não é um filme, porque você vive em uma geração e eles não entendem a profundidade, não apreciam o processo. É para acabar com a transgressão. Ele foi afligido e oprimido por vocês. Eles não encontraram nenhuma iniquidade nele, oprimido, nenhuma mentira, abusado, maltratado, afligido, cortado da terra dos viventes. Então o Senhor está dizendo muito claramente que quando você ver isso acontecendo em Boa Vista, é um chamado de que Jesus morreu a morte substitutiva. Percebam, ele está vindo para a igreja. Quando alguém como eu chega e fala uma coisa como essa em Yamoussoukro, agora Boa Vista, perfeito, perfeito. Todas as palavras obedecidas pelo céu e pelo próprio Deus Pai. Ele disse não, ele morreu por vocês. Aceitem a morte substitutiva, porque vocês precisam a perfeita justiça da inocência dele para entrar no céu. Justiça perfeita que Deus trouxe a sua inocência, sem pecado, e colocou em vocês a imagem da inocência de Cristo. É uma coisa muito séria, povo abençoado, que o Senhor está dizendo aqui. Ele está dizendo que neste tempo a luz de Cristo pode ser vista naquela visitação. E que os cristãos, quando vocês veem isso, vocês têm que andar na luz. Há um contato com o céu aqui em uma geração muito apóstata. Você tem que estar consciente de que você está vendo, prestando atenção que você viu no mundo inteiro aqui e em outras nações lá. Onde uma mulher vai à igreja quase nua, ela senta lá e cruza a perna e ela não sabe que isso é pecado. Tem que haver consciência de pecado e confissão de pecado. Tem que haver. E ela agora aceita e recebe essa morte substitutiva, a morte de Jesus, propiciação, quando ele morreu por você, por sua causa. Obediência a Deus, povo abençoado. Há muito. Por isso, quando eu ouço a equipe da rádio abrindo, Joane Santina abrindo passo a passo, isso é tremendo. É aí onde está a mensagem. O Senhor está dizendo: nós temos que agora obedecer ao sangue, ser lavado pelo sangue, estar em santidade e justiça, como uma mensagem como essa veio, dizendo para eles na TV, que você vê quando eu cheguei aqui, os pastores me pediram para abrir o céu. Por favor, não perca isso, será um evento histórico, significando, ele sabe que tudo que ele fala vai acontecer. E você vê a narrativa, Deus me mostrando no céu, me mostrando o depósito da chuva, separando uma das plataformas, a água cai, ela cai como cascata, mas quando chega na terra, vem como gotas e cai na reunião. E neste lugar especificamente, caem 4 cascatas. Então você vê que ele realmente faz com que elas cheguem a do caminho até a reunião. Então, realmente o Messias está vindo. O Senhor Todo-Poderoso está alertando esta geração para se preparar. Nós temos uma reunião muito séria aqui, mas o Senhor está dizendo, se você tiver tempo para ler Apocalipse capítulo 1 a 3, você vê que o Senhor está falando com a igreja, falando a respeito da igreja. Ele está falando essencialmente com a igreja a respeito da preparação para Deus, para a vinda do Messias. E se você vê Apocalipse 4, de 1 a 11, repentinamente o céu abre. E João, que é um membro da igreja, ele é
pego agora, ele é arrebatado lá em cima no céu. 2 Coríntios 5, 20, os embaixadores de Cristo agora. Ele está vindo para levar os embaixadores embora. Eu mencionei vez após vez, este é o tempo para nós sabermos que aqui não é o nosso lar. Quando você vê um evento como este, que culmina em direção ao tempo das 69 semanas, esta é a longanimidade de Deus. A 70ª semana está prestes a acontecer, o arrebatamento prestes a acontecer, Israel está nas notícias, Deus está prestes a vir e redimir, e você diz, não, aqui não é o nosso lar, nós precisamos nos preparar. Esse tipo de precisão que eu digo, a visitação de Deus, Paulo, amanhã quando eu vier aqui eu vou falar com Deus. Então, a Joana ainda nem chegou na hora quando eu trago aquele plástico. Então, os profetas, eles estavam se comunicando com o povo, mas nós comunicamos com a ação. Ezequiel estava cozinhando diante das pessoas. Isaías estava andando nu. Este profeta veio. E você vê ele andando, ele está andando sobre a terra, sem cortar a barba. Então você vê momentos muito sérios se você ver o que Deus está comunicando. Ele está dizendo, agora vocês devem ser os oficiais do céu, andando aqui, representando o reino. Quando você vê este momento, então o reino está aqui, você está prestes a ser chamado de volta para a sua casa. 2 Coríntios 5, 20. Você vê Deus fazendo, nós somos embaixadores de Cristo. Deus está apelando para vocês. Agora vocês representam esta nação, este reino que se chama céu. E ele nos enviou a este mundo como estrangeiro, como peregrino estrangeiro. E também não esqueçam essa posição muito elevada que vocês têm, a autoridade que ele dá para vocês para levar o evangelho e batizar as nações. Então, a autoridade dele agora é dada a vocês. Vocês têm que sair e fazer a missão de Cristo. Se eu tiver tempo, nós vamos ler 2 Tessalonicenses 2, 5. Vamos ler o 4, porque nós temos uma reunião aqui. Eu acho que o tempo já chegou. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, enquanto eu termino. Muito sério, povo abençoado. Se você ver este programa na rádio, você não vai falhar de entrar no céu, você tem que entrar. 1 Tessalonicenses, não temos muito tempo. 1 Tessalonicenses, eu quero terminar agora com isso. Aqui nós vamos. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, ele diz o seguinte. Pelo contrário, como homens, nós falamos como homens aprovados por Deus, a ponto de ter sido confiado a nós o Evangelho por Ele. Não falamos para agradar o homem, mas a Deus, que prova os nossos corações. Então, nós somos representantes de outro reino. Quando você vê coisa acontecendo em Boa Vista, com precisão, alguém que desta natureza que voltou a paisagem da igreja, a terra, e eles andam muito junto de Deus, assim é inacreditável. Você tem que temer e entender que brevemente vocês estarão partindo. Essa é a sua missão, aqui não é o seu lugar. E ele diz, ele te deu autoridade para fazer a missão do Evangelho. O Messias está vindo. Obrigado.